Muito boa noite a todas as pessoas que nos acompanham nesta noite. Todos sabemos o grave problema que a UFSCar enfrentou nas últimas mais de 24 horas de interrupção na sua conexão à internet e assim também na impossibilidade de acesso não apenas aos sites, mas aos diferentes sistemas utilizados na universidade. Agora, no final da tarde, início da noite, felizmente os serviços puderam ser restabelecidos, e dada a gravidade desse problema e também as várias dúvidas que nós pudemos perceber ao longo desse tempo nas comunicações feitas, principalmente via redes sociais, nós vimos que seria importante e vimos a oportunidade de esclarecer esse problema e assim também toda a infraestrutura, a forma como acontece essa conexão do Campus São Carlos e assim de toda a universidade à internet. Esse é um espaço, hoje nós estamos realizando isso, é claro, a gente acelerou para poder contar com a presença do secretário-geral de Informática aqui hoje, estamos fazendo de uma forma, de algum modo, improvisada, mas a ideia é que esse espaço permaneça e que outros sejam criados para essa comunicação direta e rápida sobre diferentes assuntos de interesse da comunidade universitária. Essa é uma iniciativa, uma parceria entre diferentes unidades de comunicação atuantes na UFSCar, então, a Coordenadoria de Comunicação Social, a CCS, a Assessoria de Comunicação da Reitoria e a recém-criada Assessoria de Comunicação Científica. Agradeço desde já o esforço de todas essas equipes para que isso se tornasse realidade, e hoje a gente conta para essa transmissão, e contamos ao longo aí dos últimos dias, com o apoio também da Secretaria de Educação à Distância. Agradeço muito especialmente a participação no evento dessa noite do Ian Mazeu e do Paulo Montanaro. E agradeço, então, sobretudo, a disponibilidade após esse período que a gente sabe que foi, claro, de muito estresse, mas sobretudo de muito trabalho, e mesmo assim ele aceitou estar conosco aqui logo após a resolução do problema. Então eu chamo para essa conversa agora o secretário-geral de Informática da UFSCar, Eric Lázaro Mello. Olá, Mariana, boa noite a todos e todas. Estamos à disposição da comunidade para tirar as dúvidas e explicar o que aconteceu nas últimas 30 horas que impactou tanto o dia a dia de todos nós, né? Muito obrigada, Eric. Eu acho que a gente percebeu, a gente já fez alguns informes, né, foi informando do modo possível, a gente não pôde usar os meios tradicionais, mas a gente buscou usar as redes sociais para informar a comunidade, a gente vai voltar a falar dessas informações, mas nesse diálogo a gente percebeu muita dúvida, quando a gente falou que havia uma interrupção no link entre São Carlos e São Paulo, e que esse era um problema da operadora Vivo, houve muita dúvida, mas por que a Vivo? Não é a Rede Nacional de Pesquisa, a RNP? Então, se você puder, antes de mais nada, explicar um pouco qual é esse desenho da rede da UFSCar, e aí sim, qual foi o problema que ocorreu e onde que ele aconteceu. Ok. Bom, a conexão à internet da UFSCar, ela é provida pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Então, ela é financiada pelos Ministérios da Educação, Ciência e Tecnologia, que aportam recursos na RNP, que é essa associação, e ela é encarregada pela conexão aí entre os diversos campos universitários e outros institutos de pesquisa, né, pelo país inteiro. A RNP, para construir a sua rede, ela utiliza parceiros, e muitas operadoras com atuação local e regional. No caso nosso, a RNP ela subcontrata a ligação física entre São Carlos e São Paulo através da operadora Vivo. Isso é feito via licitação, então a Vivo foi a operadora que por muito tempo nos atendeu. Então todos os nossos campos são interconectados até a cidade de São Paulo por cabos óticos, né, da Vivo, e a partir de então a gente entra no backbone da RNP e consegue aí se comunicar com as outras instituições de pesquisa e sair para a internet, né. Então, de maneira geral, o desenho da nossa rede é isso. Então, por que os campi muitas vezes não conseguem acessar São Carlos? Porque a gente precisa ter essa rota entre São Carlos e São Paulo. Então, os campos Sorocaba, Araras, Lagoa do Cio não são ligados diretamente a São Carlos, né? O nosso ponto de
de troca de tráfego acontece lá na RNP em São Paulo. E então, o problema que aconteceu, e levou um tempo até se identificar, inclusive, que problema era esse, mas agora a gente sabe que foi justamente num ponto desse, de conexão entre São Carlos e São Paulo, e que esteve envolvido com um roubo grande ali de material, de cabos. Então, se você puder contar não só isso, mas também como foi esse processo, Éric, de descobrir que problema era esse e, portanto, construir as alternativas de solução. Isso envolve um contato permanente com a RNP, que, por sua vez, depende de informações que são fornecidas pela própria Vivo, né? Exatamente. A gente, por volta do meio-dia de ontem, o nosso link observou essa queda. A gente possui, inclusive, 2 canais de comunicação com a Vivo, não é um único canal, e os 2 canais falharam. Então, de imediato, a gente entrou em contato com a RNP, que, por sua vez, acionou a Vivo. Isso foi acompanhado pela nossa equipe durante toda a tarde, noite e madrugada. Hoje pela manhã a gente teve informação que houve o seguinte evento: durante a manhã de ontem, né, do meio-dia, houve um furto de cabos lá na região metropolitana de São Paulo. Então houve esse primeiro rompimento de cabos, né, então a pessoa que fez o furto rompeu o cabo, então esse cabo foi reparado durante a noite. Entretanto, na mesma via de comunicação de São Carlos e São Paulo, houve um outro rompimento de cabo, mais uma vez causado por furto, e daí um trecho muito maior, onde todos os elementos de fixação em postes foram danificados. Então, a Vivo precisou encaminhar uma outra equipe para poder daí atender essa ocorrência da madrugada. Então, foi feito o trabalho de reparo. Então, logo pela manhã, a gente escalou esse assunto, tanto dentro da RNP, quanto dentro da Vivo. Então, foi os mais altos níveis que a gente tinha acesso à RNP e Vivo foram escalados e começou esse trabalho. Então, foi feito o reparo dos cabos, troca de todo esse trecho que foi furtado. Entretanto, mesmo após isso acontecer, o nosso link não retornou. Então, daí foi dado início a um segundo procedimento de investigação do porquê que isso não estava acontecendo. Se houve alguma falha durante a execução do serviço da operadora, enfim. E apenas no fim da tarde foi detectado de que, durante esse rompimento, foi causado algum dano no nosso equipamento aqui em São Carlos, nosso roteador principal do campus, onde houve o dano em uma das portas físicas onde a fibra ótica é conectada, né? Daí a gente realizou todo um trabalho de reconfiguração em outra porta física, o remanejamento, e aí, finalmente, a gente conseguiu restabelecer o link principal do campus, né? Paralelamente, a gente, enfim, como não tinha muita informação do que estava acontecendo, nós estruturamos vários planos de contingência que entraram na execução. Então, um primeiro plano, a gente tentou buscar uma operadora local aqui de São Carlos, que tinha fibra ótica dentro do campus, para a possibilidade deles ativarem essa fibra e nos fornecerem essa conexão até São Paulo, né? A operadora foi super solícita conosco. Entretanto, essa fibra, como não estava em uso há algum tempo, ela estava rompida dentro da cidade de São Carlos, então não houve capacidade de realizar o reparo de maneira imediata, né? Um outro plano que foi traçado em paralelo foi a questão da gente tentar contar com o apoio de outras instituições que atendem aqui, né, que estão conectadas ao FSCar pela rede metropolitana de São Carlos. Então, uma delas foi a Prefeitura Municipal. Então, a gente procurou, fomos muito bem recebidos também. Entretanto, a Prefeitura tem um link muito pequeno para a demanda da UFSCar. Então, a gente viu que isso poderia minimizar o problema com relação ao acesso ao SEI e o SIGA, mas ainda ficaria muito limitado, né? Uma terceira tentativa que foi feita durante o dia, isso envolveu a USP, só que a USP em São Carlos não tem autonomia de alteração de algumas políticas de TI. Então, a gente precisou acionar a reitoria da USP. Então, o diretor de TI da USP, lá em São Paulo, ele foi contactado. Assim que ele soube dessa situação, ele de pronto já autorizou que a gente utilizasse a conexão com a USP para poder escoar nosso tráfego até São Paulo, né? E a partir daí começa um trabalho técnico bastante pesado de uma das equipes nossas para tentar viabilizar essa conexão, né? Então, isso foi viabilizado através, envolvendo inclusive o campus de Araras. Então, a gente basicamente fechou uma conexão entre São Carlos e Araras, e a partir de Araras, que a gente tem um equipamento, né, que consegue fazer esse roteamento da rede,
o tráfego foi desviado para São Carlos, né? Então, isso a gente conseguiu, né, para o fim da tarde. Então, ficou operacional por alguns minutos, mas logo na sequência a gente teve, né, daí a segunda frente, que estava sendo trabalhada junto com a Vivo, a gente conseguiu restaurar. Então, a gente trabalhou em duas frentes paralelas, porque a gente não sabia quando que esse problema com a Vivo poderia ser solucionado ou não. Além disso, não só a UFSCar foi impactada, acho que é importante até ressaltar. A UFSCar, ela é um ponto de agregação da RNP. Então, o mesmo link nosso, ele provê conectividade para o IFISP, do meu campus São Carlos, para as duas Embrapas de São Carlos também, e para o Hospital Universitário. Então, o impacto foi muito grande, a gente precisou ter uma interlocução durante o dia com toda essa equipe técnica. O hospital, por exemplo, conseguiu aí uma alternativa aí, via prefeitura, porque o tráfego era um pouco menor. Né? Então, de maneira geral, foi isso. As nossas últimas 30 horas de trabalho giraram em torno disso, né? E, Eric, agora, eu sei que acabou de voltar e você está aqui com a gente, mas a expectativa é que haja estabilidade, inclusive nos sistemas, a partir de agora? Vamos lá. O caso da Vivo é um caso problemático, né? A gente já tem sofrido muito. Por exemplo, o campus Sorocaba ficou há pouco tempo aí com 72 horas fora. O campus Lagoa do Cisne já ficou uma semana. Então, a Vivo ela tem tido um serviço muito ruim. Então, a gente já teve, durante o ano passado, várias reuniões com a própria RNP para ver como é que ia resolver isso. Então, foi colocado uma nova licitação, o contrato com a Vivo ele venceu, não foi renovado. Esse contrato é com a RNP, não com a UFSCar, né? Isso, RNP e Vivo. Então, esse contrato não foi renovado e foi relicitado. E foram colocadas várias cláusulas para melhorar a qualidade do serviço, né? Então, metas de disponibilidade, até a possibilidade de uso de outras tecnologias que permitem mais resiliência, isso foi incluído no edital. E ao fim da licitação, no caso do Campus São Carlos e Araras, foi a operadora Algar que ganhou. Uma operadora que atua muito no segmento corporativo. Ela está em fase de implantação do novo link. Inclusive, na semana passada foi feito todo o trabalho de fusão das fibras óticas aqui em São Carlos, isso precisa ser feito lá em São Paulo também. No Campus Araras, nós estamos trabalhando para poder passar postes, para poder viabilizar aí o caminho de chegada da operadora, né? Sorocaba também vai ser trocado o link, só que aí ganhou a licitação uma outra operadora chamada BR Digital. Já no campus Lagoa do Sino, apenas a Vivos, né, participou do pregão, então a gente ainda tem esse problema, né, com a Vivo. Então a nossa expectativa aí da ANP é de que a qualidade do serviço de maneira geral, com o link principal, seja resolvida com esses novos contratos, né? Paralelamente, nós estamos discutindo a possibilidade de ter um outro contrato com alguma outra operadora para que a gente consiga, ainda que não tenha um link de mesma capacidade, por uma questão de custo, mas a gente ter uma solução de contingência para que essa situação complexa que a gente vivenciou esses últimos dias não se repita mais. Esse foi o maior incidente nosso aí, eu até puxei com os técnicos, né, mais antigos na CIM. A gente teve apenas um incidente em 2001, foi o maior incidente que nós tivemos em São Carlos. Então, faz 20 anos que não havia acontecido, né, algo desse nível, né? Então, assim, a gente tem se esforçado. Como garantir, não há possibilidade de a gente, né, garantir isso nesse momento, mas o link com a USP ele continua ativo. Amanhã a gente tem um trabalho, de certo modo, de rescaldo, de tentar revisar tudo que foi feito hoje para ativar esse link backup da USP, para que, se tudo está correto, se não houve falta de alguma configuração específica, para que isso, inclusive, funcione de forma automática, né? Então, há, inclusive, uma intenção da nossa parte de procurar o USP ao longo dos próximos dias aí, para ver se essa parceria a gente consegue firmar ela para que se torne permanente, né? Onde uma instituição ajude a outra nessa questão, né, de contingência. Isso também tem sido discutido com a própria Fundação de Apoio da UFSCar, né, FAI. Então, esse trabalho aí, pós-incidente, ele permanece, então a gente, né, continua tratando isso. Com relação aos sistemas propriamente ditos, a coisa muda um pouco de figura, né? Hoje os sistemas estão armazenados na SIM em São Carlos. Então, a gente tem uma sala cofre com gerador, com no-breaks redundantes, circuitos de energia redundantes, mas a gente entende que a parte de conectividade ainda é um calcanhar de Aquiles que nós temos. Então, para minimizar isso, nós, no final de 2019, a gente firmou um contrato com a operadora Claro, que venceu a licitação do governo federal para serviços de nuvem. Tá, Claro, ela venceu a licitação ofertando os serviços do provedor
Amazon Web Services, né? Para quem não conhece, é o mesmo provedor que atende Netflix, vários bancos, né? Então, fica em São Paulo esse data center, e aí a gente começou um trabalho de preparação das nossas aplicações para serem migradas, né? Então, isso está em curso. Então, o sistema CEI, por exemplo, é um dos primeiros, né, que a gente já pretende migrar, porque, dado o impacto com o trabalho remoto, a gente percebe, né, que ele é crítico. Os ambientes Moodle utilizados pelos cientistas também estão no nosso roadmap aí do que deve ser feito. E na sequência, SIGA, para PGWeb, para XWeb e demais sistemas acadêmicos, né? A gente só tem que tomar um cuidado um pouco com o cronograma, porque fazer uma mudança, por exemplo, durante o período que está inscrição em disciplinas, matrícula, é um pouco arriscado. Então, a gente, né, planejou isso para que, após o início do período letivo, a gente consiga migrar daí os sistemas acadêmicos. Tá ótimo, Eric. Muito obrigada por esses esclarecimentos. A gente já combinou, a gente sabe que a área de informática, que já há muitos anos é central no trabalho acadêmico, se tornou ainda mais nesse momento de pandemia. A gente conhece os esforços que a Secretaria de Informática vem realizando, está planejando para o futuro. A gente percebe na sua explicação, às vezes, até por essa dependência, claro, de todas as pessoas para trabalhar, para estudar dessas ferramentas, dessa infraestrutura, às vezes fica, é claro, há uma grande ansiedade, há muitas perdas, mas há talvez uma sensação também de que é um botão que liga e desliga, né? Até pelas experiências que a gente tem em casa, mesmo, nem sempre é assim, a gente sabe que a gente tem problema com isso também em casa, mas eu acho que pela sua explicação vai ficando mais claro também todo o esforço que há por trás disso e procedimentos, desde administrativos, como você disse inicialmente, que isso foi escalado na manhã de hoje. O que significa isso? Há procedimentos que precisam ser seguidos inicialmente, e aí eles não resolveram o problema, e aí você vai subindo esse nível. Mas também toda essa questão técnica, até a identificação do problema, e aí a busca de soluções, e para isso a gente espera, por vários canais, inclusive, voltar a conversar várias vezes ainda com você, com toda a equipe da SIM, para que as pessoas, não só para que a gente possa contar desse trabalho que está sendo realizado, esclarecer dúvidas, mas que as pessoas possam entender melhor e com isso, inclusive, participar mais, né, de decisões importantes que são tomadas nessa área. Eu quero, então, agora, sobretudo, agradecer você por ter estado conosco aqui, mas, na sua pessoa, agradecer toda a equipe da SIM pelos esforços ininterruptos que a gente sabe que foram realizados nas últimas, como você disse, 30 horas, e queria passar agora para você poder fazer as suas considerações finais. Bom, agradeço, Mariana, aí a disponibilidade do canal, pelo apoio da reitoria ao encaminhar os comunicados aí pelas mídias sociais, nos assessorar aí nesse trabalho de comunicação, enquanto a gente estava fazendo os esforços técnicos. Também agradeço muito a nossa equipe técnica, que esse trabalho durante o dia de hoje envolveu aí várias atividades paralelas sendo feitas por vários servidores da universidade que atuam na SIM, de vários campos. Então não foi só o campus São Carlos que atuou, então a gente teve equipe de Araras, teve equipe de outros campos aí envolvidos durante a noite, durante a manhã. Então desde as 5 da manhã, para vocês terem ideia, hoje a gente já estava trabalhando já, né? E a gente pede desculpas à comunidade aí pelo transtorno causado, pelo impacto. Foi algo causado por um efeito adverso, fora do nosso controle, mas a gente entende a importância que essa área tem, o impacto que tem no dia a dia das pessoas, né? Então a gente reitera aí nosso compromisso de aprimoramento dos serviços, de aprimoramento do nosso nível de qualidade de serviço, para que a gente não tenha interrupções, quedas de sistema, que a gente tenha a máxima disponibilidade possível. A gente pede um pouco de paciência, porque isso é uma coisa que demanda um processo, mas a gente já está no estágio bem avançado e eu tenho uma perspectiva bastante positiva para o ano 2021, de que esse tipo de incidente, ele não ocorra, eu acho, com uma frequência muito pequena, ou até desapareça. Muito obrigada, Eric. Antes de terminar, queria só acrescentar uma informação que muitos de vocês já devem ter recebido e que será informada em detalhes pelos canais oficiais, mas a gente sabe que foi outra questão, outra angústia muito grande colocada ao longo desse período. A gente estava em período de inscrições em disciplinas, esse calendário já foi revisto, agora o período de inscrições vai acontecer em 4 e 5 de fevereiro, depois
temos o ajuste também nos dias 10 e 11 de fevereiro, mas tem, claro, todas aquelas etapas intermediárias aí de interesse de servidores docentes, técnico-administrativos, mas isso tudo será divulgado e já está sendo divulgado pelos canais oficiais, mas a gente sabe que a ansiedade sobre a inscrição era muito grande, então está prorrogado esse período, na verdade, alterado para os dias 4 e 5 de fevereiro. Agradeço, então, mais uma vez, todas as pessoas que puderem estar conosco. Preciso dar um aviso, como eu disse, a gente organizou isso tudo muito rapidamente, já era um projeto em pauta, a criação desse espaço, mas com a emergência a gente resolveu fazer hoje, conseguimos contar com o apoio das unidades que eu já mencionei, mas infelizmente não foi possível em tão curto espaço de tempo a gente garantir a interpretação em Libras, mas nós faremos depois uma versão desse vídeo, tão logo seja possível, adicionando então também a interpretação, porque há, claro, uma urgência de comunicação nesse momento, mas há esclarecimentos que permanecem importantes no tempo. Então, agradeço mais uma vez todas as pessoas que contribuíram para esse espaço, todas as pessoas da comunidade universitária e também de parceiros da UFSCar, como a gente falou ao longo do dia, não foi só a comunidade universitária impactada, e a gente, quaisquer dúvidas podem seguir sendo encaminhadas, por exemplo, nos comentários, como eu disse também, a gente deve voltar a falar dessa área de TI várias vezes ainda neste e outros espaços. Muito obrigada a todos e boa noite.